Boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do 8º ano, certo? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá certo? Onde hoje nós vamos estar falando sobre os polígonos, tá certo? E algumas de suas propriedades, alguns de seus elementos, tá certo? Quando a gente fala em polígono, a gente precisa lembrar de figuras geométricas. Só que tem um detalhezinho para que a figura seja considerada polígono. Quais são esses detalhes? São dois. Primeiro, a figura tem que ter um espaço fechado, tá certo? Ela não pode ser aberta. E todos os seus lados têm que ser segmentos de reta, tá certo? Ou seja, tem que ser fechado, todos os lados retos. Duas características dos polígonos. Até fiz aqui um desenho aqui. Aí você pergunta, que figura é essa? Pessoal, vamos já ver a questão do nome da figura, mas primeiro vamos ver, ó. Essa figura tem um espaço fechado dentro dela e todos os ladinhos são retos, tá certo? Os segmentos de reta, pessoal, formam os lados da figura, tá certo? O pontinho onde dois segmentos se encontram são os vértices, tá certo? E nós sabemos que a abertura entre dois ladinhos formam os ângulos, tá certo? Onde nós temos aqui, ó, os ângulos de dentro da figura, que são denominados ângulos internos. Então, todo polígono tem lados, vértices e ângulos, tá certo? Show de bola? E os polígonos, pessoal, eles podem se classificar como polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? São todos aqueles polígonos em que os lados vão ter a mesma medida, tá certo? Polígonos regulares são aqueles polígonos em que os lados têm mesma medida. Consequentemente, se os lados têm mesma medida, os ângulos de dentro da figura, de dentro do polígono, os ângulos internos, vão ter a mesma medida. Então, se algum dia alguém perguntar para você o que são polígonos regulares, são aqueles polígonos que têm lados e ângulos congruentes. Ou seja, na geometria, congruentes significam que tem mesma medida, tá certo? Então, os polígonos, eles recebem nomes dependendo de quantos lados ele possui, tá certo? A menor quantidade de segmentos que você precisa para formar um polígono são 3, tá certo? 3. Um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Então, todo triângulo possui 3 lados, certo? Se o polígono tiver 4 lados, tá certo? Esse polígono ele é classificado como quadrilátero, certo? Dentre os quadriláteros mais conhecidos, nós temos o quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango e o paralelogramo. Tudo bem? Se o polígono tiver 5 lados, ele é classificado como pentágono. A seleção brasileira de futebol, ela não tem 5 Copas do Mundo, então nós somos pentacampeões do mundo. Então, se tem 5 lados, é um pentágono, certo? Se o polígono tiver 6 lados, ou seja, se nós ganharmos mais uma Copa do Mundo, nós não vamos ser hexa, né? Então, se o polígono tiver 6 lados, ele é chamado de hexágono, mas tem professor que também chama de hexágono, tá certo? Hexágono ou hexágono. Se tiver 7 lados, ele é classificado como heptágono. Olha lá, hepta, tá certo? Vem de 7, heptágono. Se tiver 8 lados, tá certo, pessoal? O polígono é classificado como octógono. Lá onde os lutadores do UFC fazem as suas lutas, é um polígono de 8 lados, tá certo? Se tiver 9 lados, tá certo? O polígono é chamado de eneágono. NA, tá certo? Vem de 9, eneágono. Se tiver 10 lados, certo? Ele é classificado como decágono. Tanto é que uma década, né, um período de 10 anos, né? Então, 10 lados é um decágono. Se tiver 11 lados, tá certo? O polígono é chamado de um decágono, tá certo? Se tiver 12 lados, tá certo, pessoal? O polígono é classificado como dodecágono. Dó vem de 2, então dodecágono, 12. O de 13 e o de 14, eles não têm um nome específico. Mas o de 15, pessoal,
ele é chamado de pentadecágono, tá certo? E o de 20 é classificado como icoságono. E tem polígonos com mais de 20 lados? Tem. Só que quando você está trabalhando com polígonos regulares, que são os polígonos que têm lados congruentes, quanto mais lados tiver o seu polígono regular, mais ele vai se aproximar de ser uma circunferência. Tá certo? Tudo bem? Então a classificação é essa. Certo? Nós falamos aqui, por exemplo, desse polígono, o nome dele. O nome do polígono sempre é dado pela quantidade de lados. Olha quantos ladinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados. Então é um hexágono. Tá certo? Show de bola? Nós falamos sobre os ângulos internos. Pessoal, observem esse triângulo aqui. Esse triângulo eu representei os ângulos A, B e C. Tá certo? Informaçãozinha importante que vocês precisam lembrar para o resto da vida de vocês. Você tem aqui os ângulos A, B e C que estão dentro do triângulo, então eles são ângulos internos. Em qualquer triângulo, sempre que você somar os 3 ângulos internos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Tá certo? Então, se você somar a medida do ângulo A com a medida do ângulo B, com a medida do ângulo C, sempre vai dar 180. Lembrem disso, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Com isso, com essa informação, nós podemos determinar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono, através do estudo do triângulo. Basta a gente pegar, por exemplo, o polígono e dividir em triângulos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver aqui um quadrilátero, aí eu quero saber qual é a medida da soma dos 4 ângulos internos do quadrilátero. Quanto é que dá? É 180? Não, tá pessoal? 180 são os triângulos. Mas olha lá. Você consegue dividir um quadrilátero em 2 triângulos, não consegue? Cada triângulo não é 180? Então a soma desses ângulos desse triângulo 180 com esse 180 dá 360, não dá? Então a soma dos ângulos de qualquer quadrilátero, como você consegue dar com pulo em 2 triângulos, sempre é 360. Certo? Com isso a gente pode montar uma formulazinha para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono sem precisar estar riscando dividindo em triângulos. Tá certo? A soma dos ângulos internos é calculada por essa formulazinha que vocês vão ter que gravar, tá bom? Olha lá. O SI. O que seria esse SI? Soma dos ângulos internos. Tá certo? Então, quando vocês virem o SIzinho aqui, o pequenininho, soma dos ângulos internos. Se for maiúsculo, Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Mas vocês só vão ver isso aí mais pra frente, tá certo? Então, assim, ó, para calcular a soma dos ângulos internos, você coloca a igualdadezinha, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar n menos 2, tá certo? E o resultado multiplicar por 180. E por que 180? Por conta dos triângulos, tá certo? E esse n? O que seria esse n? Pessoal, o nzinho é o número de lados que o polígono vai ter. Por exemplo, se for um octógono, 8 lados, então o n é 8. Se for um quadrilátero, 4 lados, então o n é 4. Esse nzinho sempre vai representar a quantidade de lados do polígono, tá bom? Então a formulazinha é essa, ó. O SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar o apagador aqui. Olha lá. Olha lá. Eu quero saber, pessoal, qual é a soma dos ângulos internos, tá certo? De um, deixa eu ver aqui, de um pentágono. De um pentágono. Aí você vai precisar lembrar da fórmula. Olha lá a fórmulazinha. O SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180. O que eu vou fazer então, Igor, nesse caso? Eu não quero saber a soma dos ângulos internos do pentágono. Pessoal, o pentágono tem 5 lados, não tem? Então o que você vai fazer? No lugar do n, você vai trocar por 5, que são 5 lados do pentágono. Olha como é simples. O SI você repete, é igual
N, mas o N não é o pentágono, tem 5 lados, então no lugar do N, 5, ó. 5 menos 2 vezes 180. Lembre, o 180 e o 2 sempre vão ser da própria forma, tá bom? Então, o SI, o que você vai fazer primeiro? A continha, um parênteses, ó. 5 menos 2, 3. Aí você vai pegar 3 vezes 180. E você vai achar como resultado 540. Então, se você somar os 5 ângulos do pentágono, vai dar 540, tá certo? Então, a formulazinha. E se for um decágono, pega a formulazinha, no lugar do N troca por 10. Se for um icoságono, no lugar do N troca por 20 e assim vai, tá certo? Show de bola? Pessoal, outro elemento importante que nós precisamos identificar em qualquer polígono são as suas diagonais, tá bom? O que é uma diagonal? Diagonal, pessoal, é um segmento que atravessa o polígono pelo meio, ligando um vértice para outro vértice que não sejam vizinhos. Por exemplo, eu fiz aqui um retângulo. Considere esse vértice, certo? Pessoal, esse vértice é vizinho desse e é vizinho desse. Porém, ele não é vizinho desse. Então, o que acontece? Se eu ligar, tá certo? Esses dois vértices que não são vizinhos, eu vou ter esse segmento que é uma diagonal. A diagonal sempre passa pelo meio do polígono, ligando um vértice para outro que não seja vizinho, certo? E se eu ligar esses dois aqui, eles são vizinhos? Não. Então também vou ter outra diagonal, tá certo? De um único vértice, pessoal, pode partir uma diagonal, duas diagonais. Vou dar um exemplo para vocês aqui do pentágono. Olha lá, 5 ladinhos, né? Observem esse vértice. Quantas diagonais parte dele? Olha lá, esse vértice é vizinho desse e é vizinho desse. Então eu não posso ligar para eles. Mas eu posso ligar para esses dois, ó. Uma diagonal, outra diagonal. Tá vendo? Deles saíram duas diagonais. E se eu pegar esse vértice agora aí? Eu não posso ligar para esse nem para esse, mas posso ligar para esses dois aqui, ó. Olha lá. Uma, duas. Mais duas diagonais. Então a diagonal sempre atravessa pelo meio do polígono. Show de bola? E tem mais alguma diagonal que eu posso traçar? Olha esse aqui. Eu não posso ligar para esse nem para esse, né? Mas ele já está ligado com esse de cima. Então se eu traçar é a mesma diagonal. Porém eu posso ligar para esse, ó. Certo? Então estão traçadas todas as diagonais do pentágono. E em toda vida que eu quiser descobrir quantas diagonais tem um polígono, eu preciso estar riscando e contando? Não, para isso também tem uma formulazinha, tá, pessoal? Assim como a soma dos ângulos internos, para você encontrar o número de diagonais, que é a letrinha D, a fórmula é essa, ó. N, o que é o N? É o número de lados do polígono. Vezes, abre parênteses, N menos 3, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero saber qual é a quantidade de diagonais de um eneágono. Quantas diagonais tem um eneágono? Para isso você precisa lembrar. O eneágono tem 9 lados, né? Então o N é igual a 9. Você vai pegar a fórmula e onde tiver N vai trocar por 9. Olha lá, como é que vai ficar? Simples, ó. Vou pegar a fórmulazinha aqui. Olha lá, vocês vão ter que memorizar também, tá? Guardando a caixola. Então, olha lá. No lugar do N, vou trocar por 9. Então, 9 vezes, abre parênteses, N de novo, 9 de novo, né? Menos 3, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. O 3 e o 2 aqui na fórmula das diagonais sempre vão ser da própria fórmula, tá bom? Então, o que você resolve primeiro, Igor? Nesse caso aqui, os parênteses, pessoal. Certo? Então vai ficar assim, ó, esse 9 você repete, vezes 9 menos 3, 6. Tudo isso dividido por 2. Olha lá, 9 vezes 6 dá 54. Dividido por 2, 27. Ou seja, o eneágono, no polígono de 9 lados, tem 27 diagonais. Então, para finalizar, memorizem o nome dos polígonos e as duas formulazinhas, beleza? Anotem no caderno. Show de bola?